Bom, essa é a quinta aula da unidade 3 de desenho auxiliado por computador ou desenho assistido por computador. E nas outras unidades a gente aprendeu a configurar a tela do programa, vimos os desenhos, os comandos de desenho, de precisão, comandos de modificação para esses desenhos. E agora a gente vai ver os comandos de modificação de propriedades. Na verdade, a gente vai aprender a atribuir propriedades a cada uma das entidades que a gente desenha. Como que é possível atribuir propriedades? Através das layers, que na verdade, em português seria camadas. Para que servem as layers? Elas organizam as informações do desenho, separam, objetos que tenham características semelhantes por camada, uma classificação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma camada toda chamada, uma layer toda de paredes, se eu optar por mudar a cor dessas paredes, por exemplo, eu não preciso selecionar entidade por entidade. Eu posso simplesmente ir lá na layer, mudar a cor da layer e tudo que está na layer, na layer parede, vai ser modificado de acordo com o que eu determinei lá nessa layer, nesse quadro de layers, que é algo parecido com isso daqui. Então essas ferramentas, elas são utilizadas para administrar as informações de cada linha, de cada entidade. Como ela vai ser visualizada, como ela vai ficar quando for impressa, todas as características gráficas dessas entidades, que seriam cor, espessura dessas linhas, o tipo de linha, se ela é pontilhada, se ela é tracejada, se ela é traço ponto, se é uma linha que não vai aparecer na impressão, enfim. Cada camada, ela pode ser utilizada por um tipo de informação do desenho, separado por tipo, pena. A camada 0 é a default, que provavelmente é que todo mundo usou até hoje, normalmente ela é branca, e é a única camada que não é possível mudar o nome, apagar. Então é necessário evitar que se construa qualquer desenho com essa camada. Mas até agora a gente fez assim. Até agora a gente fez assim, porque a gente ainda não conhecia as leis e o objetivo era aprender a desenhar, Comandos de desenho, precisão e modificação. Eu vou mostrar lá no AutoCAD como criar uma nova camada depois que eu passar esses slides com vocês, tá? Então, para criar uma nova camada, eu na guia Home, eu vou até as layers, clico nessa layer que tem um foguinho estourando assim, e ela vai aparecer uma layer nova. Essas camadinhas aqui que tem um xizinho servem, é um botão que serve para apagar as camadas. E esse último aqui que tem um tiquezinho verde, vou voltar para vocês verem aqui, tem um tiquezinho verde, serve para tornar uma camada corrente. Como assim? Colocá-la em uso. Então eu vou lá, coloco essa em uso e tudo que eu estiver desenhando, enquanto ela estiver em uso, todas as entidades serão atribuídas a essa camada. Então, atribuir cor à camada. É nesse íconezinho aqui. Eu sempre vou clicar com o botão esquerdo para conseguir atribuir. Vou escolher uma cor. O tipo de linha, eu altero o tipo de linha no Line Type. Depois tem o Line Width, que é a espessura da linha. E aí eu tenho algo parecido com isso, uma listagem de camadas que são criadas em função de organizar cada desenho. Normalmente, quanto mais complexo o desenho é, mais camadas são necessárias. Nesse momento, nós vamos usar um quadro muito simples de layers, que vai servir apenas para a gente fazer um exercício, já que vocês não trabalharam muito ainda com desenho arquitetônico. Eu vou dar uma breve aula, A próxima aula vai ser uma explicação breve sobre o que é uma planta baixa e como ela é gerada, para vocês entenderem o que vocês estão nomeando, que layers vocês estão atribuindo aquelas linhas e por quê. Então, a gente vai usar esse quadro, que é um quadro simples,
Vocês têm a apostila de vocês, e se vocês olharem nessa apostila, vocês vão ver que só para projeto arquitetônico, urbanismo, nós temos a página 110 e a 111, só falando de layers, tá? Na verdade, as layers começam na página 109 e acabam na página 112. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é legal também. Então, eu vou lá no desenho pra gente olhar esses primeiros passos aqui. Então, aqui eu puxei o desenho da bicicleta, né? Que a gente já chegou a fazer. E aqui, ó, na guia Home, eu tenho tudo relativo a layer. Então, aqui, ó, vocês conseguem perceber que eu só tenho a default, tá? Como que eu faço para criar? Aí aqui embaixo tem outras coisas sobre layers que a gente vai ver mais tarde. Como que eu faço para criar uma layer? Eu vou em Layer Properties e ele vai abrir um quadrinho para mim. Quadrinho, abrir um quadrinho. E aqui eu continuo tendo só o default. Como eu mostrei lá, aqui serve para abrir uma nova layer, né? Criar uma nova layer. Aqui vai servir para congelar viewports. Não é o momento da gente ver isso agora, mas vocês não ficariam curiosos, por isso eu falei. Aqui serve para deletar uma layer que eu selecione nesse quadro. E aqui é para tornar uma layer corrente. Então, eu vou criar uma layer aqui de acordo com o que a gente viu aqui na apresentação. Eu vou voltar, vou criar a layer parede. A minha layer parede tem o nome parede, a cor 005. Eu vou ter que ir e voltar, tá? Então, eu vou criar uma nova layer. O nome da minha layer vai ser parede. Eu vou botar maiúsculo porque eu acho que é mais fácil de enxergar, mas tanto faz, tá? Deixa eu jogar isso mais pro lado pra gente conseguir abrir aqui. Então, aqui o nome da layer. Aqui, se ela está ligada ou desligada, é a visibilidade dela. Se ela está congelada ou descongelada, eu já vou falar sobre isso com vocês. Aqui, se ela está trancada ou destrancada. A cor, sempre ele vai falar da cor branca. A gente aqui quer a cor 005. Quando eu clico aqui com o botão esquerdo, me aparecem todas essas cores para eu escolher. A cor da parede é a cor 005. Então tá aqui, ó. Eu posso digitar, eu posso procurar ou eu posso digitar 005. Ok? E já vai mudar aqui. Line type é o tipo de linha. Eu quero linha contínua, mas eu tenho vários tipos de linha. Como que eu faço para mudar um tipo de linha? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Line type, line width, que é na verdade a espessura da linha. Essa espessura de linha, ela não vai aparecer enquanto estivermos desenhando. Bom, a não ser que você escolha isso, né? Existe essa possibilidade. Normalmente eu não coloco porque eu acho que dificulta o desenho, mas depois eu vou mostrar como isso é possível. Então, deixa eu ir lá. A espessura de linha é 0.6, então vou procurar aqui a linha 0.6. Pronto, ok. Então, ela já vai mudar aqui, tá vendo? É uma linha mais grossa que a default. Transparência 0, não vou trabalhar com transparência agora. E plot style é a cor que eu quero que ela seja plotada. Eu vou manter essa cor 5. Aqui vocês estão vendo que tem uma impressorinha e o plot. Se eu quiser que trabalhar com essa layer e não quiser que ela seja impressa, eu clico aqui e vai aparecer um sinalzinho de proibido. Quer dizer que por mais que apareça no meu desenho na tela do computador, ela não vai ser impressa. Não é o caso, eu quero que ela seja impressa, tá? New Viewport Freeze, a gente não vai trabalhar com isso agora. E a descrição, eu posso adicionar uma descrição se eu quiser. Eu posso colocar lá que é uma alvenaria, alvenarias em corte, planta baixa. Professora, é necessário fazer isso? Não é necessário botar essa descrição, tá? Só estou mostrando que vocês podem fazer se vocês quiserem, tá?
Então, legal, criei aqui uma layer, né? Posso criar sempre nesse mesmo padrão. Se eu quiser apagar essa layer, eu clico nela e apago aqui. Não vou fazer isso, tá? Mas é só fazer isso. Então, aqui ele tá com default em uso. Não é isso que eu quero colocar parede em uso. Então, fecho aqui, tudo ok. Tudo que eu for desenhar, vou clicar uma linha aqui. Vai sair, ó, nessa layer, ó. Lembra que eu falei do list em um dos exercícios? Se eu digitar aqui LI, ele vai me mostrar tudo. Vai mostrar a layer que tá, inclusive. O tamanho da linha, né? Aqui as coordenadas, mas aqui eu quis mostrar só parede, é o que tá aqui. Vai sair nessa cor, tudo bem? Então, tá aqui a layer parede. Então, se eu quiser atribuir, aí por exemplo, esse desenho está sem nenhuma layer. Vamos dizer que eu vou criar uma layer maluca aqui. Vou criar uma layer rodas, tá? E vou colocar uma cor aqui para as rodas. 30. Linha contínua, eu quero que ela seja mais fina, quero ponto 4. Eu vou mostrar a história da layer, né? Se eu quiser que ela fosse, não dá para ser, né? Não faz sentido, mas se eu não quiser que seja contínua, eu quero, por exemplo, que seja uma linha tracejada. Então eu venho aqui em Load, já que só me aparece essa linha, e escolho o tipo de linha que eu quero. Tá? Eu quero uma linha tracejada aqui, ó, essa. Então, ok. Ele carregou o tipo de linha, eu clico, dou ok e vai aparecer aqui, tá? Como esse desenho já existe, eu vou atribuir a layer a ele. Eu seleciono as rodas, venho aqui e clico em rodas. Professora, ele quase não ficou tracejado. Por quê? Por causa da escala, né? Eu posso diminuir ou aumentar essa escala. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar ainda mais pra frente. Então, vou deixar vocês... vou deixar isso meio no ar, tá? Controle de visibilidade. Bom, eu tenho aqui nas propriedades de layer. Se eu quiser que isso não seja visível, ó, apaguei. Já deu pra gente perceber ali no desenho, deixa eu diminuir aqui, que as rodas sumiram. Elas existem, elas continuam existindo, mas elas sumiram no desenho. Aqui, ó, agora tornei visível novamente. Freeze é congelar. Elas desaparecem e elas não se modificam também, né? Se eu mudar o desenho de lugar, elas não se modificam. Diferente do controle de visibilidade. Se eu mover aqui, ó, quando eu tornar visível, ela também não se move. Então, tudo que eu impeço, né, esse desenho, lock, não adianta, ela vai aparecer, eu consigo selecionar, mas eu não consigo fazer nada com ela, tá vendo? Nada, nenhum comando pega nela. Tá? Então, já falamos de congelar, que vai controlar a visibilidade e não regenera o desenho. Trancar ou destrancar, ela bloqueia o layer, mas não pode ser editado de maneira alguma. E mostrei para vocês onde é possível localizar esses layers que eu criei. Eles vão sendo listados aqui. Todas as vezes que eu selecionar um objeto, assim, né, eu tenho a opção de mantê-lo, né, do jeito, deixa eu encontrar aqui, por exemplo. Sempre que eu vou mexer num objeto aqui, nas propriedades, essas propriedades aqui, elas me dizem, por exemplo, as propriedades da layer que está sendo utilizada. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar a layer que está sendo utilizada. E quando eu clico em propriedades, vai me mostrar todas as propriedades. Mas eu quero que essas rodas, apesar de estarem na layer rodas, eu quero que ela seja vermelha. E aí eu posso mudar a espessura, ela vai continuar na mesma layer, tá? Se eu fizer alguma modificação ou qualquer troca nessa layer, ela vai continuar na layer, mas vai trocar a cor, por exemplo, que foi o que eu fiz aqui, ficou vermelho.
tá? Então, é uma aba de visualização e modificação de propriedades, tá? Posso fazer ela ficar mais transparente, por exemplo. Não sei, é uma linha só, não sei se vai dar pra perceber. Vou botar 50% de transparência. Tá vendo? Ela ficou mais transparente. E isso eu uso muito mais quando a gente tem achuras, tá? Essa questão da transparência, não é o momento. Aqui, Properties, se eu clicar aqui, sempre que tiver essa setinha, ele me aparece aqui um quadro bem completo de propriedades, olha. Que eu consigo, inclusive, mudar a escala, Line Type Scale. Lembra? Não tá aparecendo o tracejado, eu quero que ele apareça. Vou botar em ponto 5, olha lá, já ficou mais tracejado. Ponto 2, tá vendo? O tracejado aparece mais. Então aqui eu consigo trocar cor, né? Mas eu tenho que selecionar para isso, tá? Seleciono aqui, a cor tá variando, eu quero mudar a cor dela. Ou eu quero botar a cor by layer, aí vai botar de acordo com o que eu caracterizei aqui, né? Com o que eu configurei. É o quadro que eu mostrei agora para vocês. Match Properties. Copia e aplica propriedades do objeto selecionado para outro. Isso é super legal. Vamos supor, né? Tudo aqui, essa layer tá... Essa roda aqui, eu vou mudar com essa propriedade aqui. Vou botar com a escala 1, igual estava antes. Aí eu mudei esse, poxa, ficou tão legal, eu queria que essas propriedades ficassem iguais. Então eu vou em Match Properties, clico aqui, ó o pincelzinho igual do Word, e clico aqui. Pronto! Eu copiei as propriedades de uma layer, tá? Se por acaso isso aqui tivesse sido colocado na layer parede e eu quisesse transformar isso na layer roda, eu venho aqui em Match Properties, seleciono a layer que eu quero, né, usar, que eu quero tornar a outra igual. Então, seleciono aqui e seleciono aqui. Se antes eu tinha a layer parede aqui, agora eu tenho layer roda, tá? E o exercício dessa aula é criar layers. Vocês vão criar todas essas layers para mim com essas características. Aqui tem uma explicaçãozinha breve que vocês não precisam colocar na descrição. Mas então por que eu coloquei essa descrição aqui? Eu coloquei essa descrição aqui para que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Como vocês não estudaram elementos de arquitetura ainda, então as paredes na planta baixa, elas são alvenarias que estão cortadas, o peitoril, né, os peitoris de janela e muros baixos, né, eu estou à disposição para tirar as dúvidas a respeito disso, mas eu vou dar uma aulinha que é um pouco fora da nossa ementa, explicando o que é uma planta baixa e os elementos. Para que isso? Para que vocês entendam quando a gente for utilizar o AutoCAD para desenhar, vocês vão precisar disso em elementos de arquitetura, que é a matéria que vem depois da gente. Então eu vou passar alguma coisinha disso para vocês, só para vocês saberem o que vocês estão desenhando. Por enquanto, a ideia dessa semana é refazer os desenhos, né, dos exercícios que eu estou mandando a correção aí no Moodle e criar um arquivo com essas layers, ok? Criem um arquivo novo com essas layers, ou então vocês utilizem o arquivo que vocês fizeram, a planta baixa, e criem essas layers. Não precisa atribuir as layers às entidades ainda, tá? Pode deixar no default o desenho e criem essas layers, porque a gente vai trabalhar com elas na próxima aula, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Até mais.